Bom dia, amados irmãos. Hoje eu gostaria de estar trazendo aqui aos amados uma reflexão acerca de um texto que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos do 12 a 14. Um texto para que a gente possa estar refletindo acerca de nossa vida. É um texto que trata ali uma parte do texto que trata acerca das cartas às 7 igrejas, esse mais específico falando a igreja de Pérgamo. E o texto diz: "E ao anjo que está na igreja de Pérgamo, escreve isto. Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E mesmo assim não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas algumas coisas tenho contra ti, que permite que esteja entre vós aqueles que ensinam e seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem carnes sacrificadas a ídolos e fornicassem." E qual a reflexão que eu gostaria de trazer acerca deste texto no dia de hoje? A reflexão se chama: quais têm sido os Balaãos que temos permitido que ensinem dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias? E para a gente poder contextualizar, quando o texto nos fala que a igreja de Pérgamo é uma igreja que estava num local onde habita o trono de Satanás, onde está o trono de Satanás, precisamos entender que naquela época Roma obrigava a questão do culto ao imperador. E a cidade de Pérgamo era a capital do culto ao imperador. Então, se havia perseguição naquele período em todo o Império Romano, vocês imaginem o tanto de perseguição que acontecia na cidade de Pérgamo. E mesmo estando no local da perseguição máxima, o local onde é dito que habitava o trono de Satanás, esta era uma igreja que conseguia se manter fiel à palavra de Deus, fiel à fé em Cristo. Não negava a fé em Cristo. Porém, se deixava levar por algumas sutilezas. E às vezes as coisas acontecem de formas tão sutis que a gente não consegue entender, não consegue perceber. Mas será que a gente já parou para perceber o que tem passado nas nossas televisões dentro de casa? Quais são os programas de televisão que temos ensinado? O que eles têm mostrado como sendo normal? E precisamos ter o cuidado com a palavra normal, porque normal significa de acordo com a norma. E se está de acordo com a norma, então é correto. O que nós temos assistido nos cinemas, nos teatros, o que nós temos alimentado os nossos filhos, nossas famílias, o que eles têm aprendido nas escolas, faculdades, na vizinhança. Então você quer dizer que nós precisamos impedir que nossos filhos vá à escola, à faculdade, tenham contato com vizinhos? Não. O importante é qual tipo de alimento que nós temos dado às nossas famílias. Nós, homens, chefes de família, somos os responsáveis pela condução espiritual do nosso lar. E precisamos tomar posse disso, precisamos ter consciência e assumir o nosso papel. Precisamos ensinar a palavra de Deus dentro de nossas casas de forma clara e não somente de palavras, mas de vivência. Precisamos viver a palavra de Deus para que qualquer coisa, seja televisão, seja cinema, seja escola, seja vizinho, seja livro, seja teatro, seja música, seja qualquer coisa que venha falar algo contrário à palavra de Deus,
que os nossos filhos, nossas esposas, aqueles que estão dentro do nosso lar, aqueles que estão sob nossa influência espiritual, possam perceber que aquilo não provém de Deus. Precisamos, assim como naquele filme Corajosos, entender que a responsabilidade pela condução espiritual do meu lar é minha. Parafraseando o pastor Cláudio Duarte, não podemos dizer que é nossa, porque quando nós falamos é nossa, incluímos gente demais na coisa e tiramos a nossa responsabilidade, tiramos a responsabilidade do eu para a responsabilidade do nós. Então, ao passo que eu entendo que a responsabilidade da condução da minha família é minha, eu preciso não somente pregar a palavra de Deus através de palavras, mas viver a palavra de Deus dentro da minha casa. Que isso sirva como reflexão e que possamos a cada dia entender a importância de sabermos tudo o que está acontecendo dentro do nosso lar, que possamos entender a importância de saber todas as influências negativas que têm rondado o nosso lar e que possamos a cada dia, cada um de nós, assumir a responsabilidade pelo seu próprio lar de alimentar espiritualmente, alimentar filosoficamente, pedagogicamente, alimentar de uma forma saudável todos aqueles que fazem parte de nossa família, todos aqueles a quem nós amamos. E que Deus nos abençoe, que essa reflexão possa estar sempre, sempre, sempre nas nossas mentes, nos nossos corações e nas nossas atitudes. E que Deus nos abençoe.